Parte do que torna um antagonista de muitas grandes histórias tão eficaz, intimidador e memorável é o medo e respeito que despertam nos mocinhos. O objetivo do protagonista é ficar no centro de uma história e conduzir o público para as reviravoltas emocionais da narrativa. Em geral, devemos caminhar ao lado ou na pele do personagem principal. Portanto, por definição, se eles temem o poder e as habilidades de um vilão, nós também nos sentimos assim. Fazer com que os protagonistas expressem verbalmente sua apreensão ao enfrentar antagonistas serve como um método-chave para construir vilões icônicos, e John Wick é um deles. Exceto, claro, pelo fato de que o personagem não se categoriza assim. John Wick não é um vilão. Também não é exatamente um herói, porém, ele é referido ou mencionado por outros personagens como se fosse um vilão. Isso acontece porque o primeiro filme se dedica a fazer o protagonista parecer extremamente aterrorizante. Ao mesmo tempo, o começo de John Wick se preocupa em construir cenas que são decisivas para convencer o espectador de que vale a pena torcer por este personagem, através de ações ou reações com as quais a audiência pode se identificar ou compadecer. O exemplo mais evidente é a relação de John Wick com o cachorro que recebe de sua falecida esposa. Claro que nem todos vão se comover com isso, até porque as técnicas narrativas que se concentram em apelar para sentimentos não funcionam igualmente em todas as pessoas, mas a ideia não é necessariamente emocionar, mas convencer. A única razão pela qual vemos John Wick com este cachorro é para nos dar uma imagem de quem ele é como pessoa, alguém que podemos entender e possivelmente se importar. Na verdade, toda a introdução desse filme é voltada para esse objetivo, tanto que a primeira cena já nos mostra o protagonista ensanguentado e vulnerável. Em seguida, vemos que John era um marido amoroso, mas que agora está lidando com a difícil realidade de ter perdido o amor de sua vida. Tudo isso culmina com John recebendo esse filhote como o último presente de sua falecida esposa, uma última recordação que talvez o ajude a superar. Essa introdução, que começa melancólica e pouco a pouco se torna revigorante graças à interação com o cachorrinho, serve para comprovar que John é um sujeito bondoso, que merece nossa simpatia. A narrativa se empenha para atingir o coração da audiência, da forma mais profunda possível, e depois de estabelecer a diferença positiva que o filhote fez na vida do protagonista, observamos John ser espancado e seu cachorro morto, simplesmente por motivo nenhum. Aliás, por um motivo banal, como consequência de um encontro casual com um estranho mal encarado. Toda a dedicação do filme em mostrar um protagonista vulnerável e principalmente inocente culmina em uma comoção em qualquer pessoa minimamente sensível. Mesmo que a emoção não atinja todo mundo da mesma forma, é fácil perceber que a cena é feita para te deixar mal, afinal um cachorro e um homem foram brutalizados. A introdução estabelece John Wick como um sujeito emocionalmente quebrado, primeiro pela morte da esposa e em seguida pela do cachorro. Porém, o começo tem outra função: dar peso dramático à cena em que acontece o diálogo entre Viggo e seu filho Joseph. Seu conteúdo é o inverso completo de tudo o que aconteceu durante o início. A abertura do filme se compromete em nos mostrar um protagonista vulnerável, gentil, com coração partido e protetor. Por outro lado, esta cena nos revela um lado totalmente diferente de John Wick, um que é assassino, implacável, calculista e eficiente. E a razão pela qual o momento é tão importante do ponto de vista narrativo é que ela prontamente estabelece a base para tornar John Wick um sujeito amedrontador, algo que o filme precisa se apoiar pelo resto de sua exibição. Isso é conseguido não apenas pelas informações fragmentadas porém reveladoras sobre o passado de John, que são genuinamente fascinantes por si só, mas de quem vêm essas informações. Não é John quem dá detalhes relevantes de seu passado ou de sua eficiência como assassino, muito menos um narrador onisciente. São os próprios mafiosos. Curiosamente, é assim que grandes vilões são estabelecidos antes mesmo de serem formalmente introduzidos, pelas descrições apavoradas, com um misto de admiração e medo das ações memoráveis do sujeito. Por isso, John parece um vilão, porque do ponto de vista de seus alvos, ele é. Normalmente, uma das tarefas mais importantes que uma narrativa deve realizar de início é estabelecer o antagonista e a ameaça que ele representa. Existem duas maneiras muito comuns de se fazer isso. A primeira é mostrar os métodos do vilão de forma implacável por meio de uma cena de ação. Isso mostra ao público o quão perigoso e ameaçador ele é. O segundo método gira em torno de mais palavras do que de ação. Muitas vezes os personagens principais, ou mesmo o protagonista, dissertam sobre os aspectos perigosos do vilão através do diálogo. Quando um personagem principal fala sobre o quão poderoso, perigoso ou ameaçador é um inimigo, isso significa que a luta esperada da trama se baseia em superar o conflito. Boas histórias giram em torno de um personagem, geralmente o protagonista, superando algum obstáculo, muitas vezes criado pelo antagonista.
Portanto, para que o personagem principal supere o conflito, ele deve, portanto, superar o vilão. Mas para que os antagonistas sejam superados, eles devem primeiro estar em uma posição elevada, seja de poder ou influência em relação ao protagonista. Em outras palavras, o vilão precisa ser melhor do que o herói, em algum aspecto. Tem que ser mais forte, mais rápido, mais inteligente, mais rico, tudo o que o conflito narrativo exigir. Normalmente, quaisquer que sejam os pontos fortes do protagonista, eles devem ser ineficazes em um primeiro momento para combater o vilão. Não apenas porque não haveria muito desafio se o herói pudesse vencê-lo de imediato, como a própria emoção seria mínima. Um antagonista que tem suas motivações e habilidades bem definidas e executadas consegue destacar com eficiência as fraquezas do protagonista. Quando isso acontece, o mocinho deve enfrentá-las, porque desse modo o personagem é capaz de evoluir, amadurecer e se reerguer para enfrentar o desafio final do antagonista. E é claro, quanto maior a diferença de poder entre ambos, maior o conflito e maior a recompensa se e quando o protagonista tiver sucesso. Em suma, quando os personagens principais falam sobre o quão ameaçador é um vilão, demonstrando receio com suas expressões, é estabelecida a referência de quem eles têm que superar e vencer. E é por isso que quando falam sobre John Wick, ele parece um bicho-papão. O que num primeiro momento são simplesmente diálogos descompromissados, funcionam como uma inversão da formação narrativa tradicional. Os antagonistas estão com medo do protagonista. Antes de vermos John em ação, já sabemos que ele é praticamente imbatível e tendemos a ficar fascinados porque os próprios vilões demonstram admiração por ele. Naturalmente, a expectativa, responsável por garantir a atenção do espectador, aumenta. O personagem é descrito como uma força assassina obstinada da natureza, que não pode ser evitada. Logo, são os vilões que precisam tentar mudar e evoluir para superá-lo. John Wick é tão aterrorizante como o protagonista porque ele não representa aquele arquétipo de assassino altamente habilidoso, mas que é subestimado até provar seu valor. Ele já fez isso em algum momento do passado. Portanto, no presente, ele é um assassino altamente habilidoso cujos principais criminosos da cidade têm medo dele. É uma narrativa incrivelmente simples, mas eficaz, de tornar o protagonista amedrontador. No entanto, não significa que seja fácil. Existem perigos e até pontos fracos distintos associados a essa abordagem, e para evitá-los, é necessário utilizar métodos muito específicos, os quais John Wick usou no início do filme. Para convencer o público de que o protagonista é uma ameaça, é preciso fazer os vilões serem ameaçadores primeiro. Se o vilão for fraco ou não intimidador, ter medo do mocinho não tem muito impacto. Mas se o antagonista é forte e implacável, seu medo é muito mais significativo. Por isso, o filme estabelece o nível de ameaça dos antagonistas antes de mostrá-los com medo de John. A cena da invasão é um exemplo de como fazer um vilão parecer perigoso e até amedrontador, visto que permite que o público tenha uma pequena noção do quão inconsequentes e insanos são esses criminosos. Eles não pensam duas vezes antes de invadir uma casa, matar um cachorro e bater no anfitrião até deixá-lo desacordado. Tornando essas pessoas assustadoras, o filme garante que o eventual medo que eles vão desenvolver de John seja realmente significativo para a audiência. Mas para que o público não seja também impactado por esse medo, é preciso tornar o personagem principal em alguém relacionável. O espectador precisa entendê-lo, se identificar com ele e, por fim, torcer por sua vitória. No entanto, sendo bem literal, John Wick é um assassino em massa, impiedoso. Então o filme precisava fazer com que o público não pensasse nisso, pelo menos não em um primeiro momento, visto que isso potencialmente dificultaria o processo de simpatia pelo protagonista. Desse modo, o filme justifica o máximo possível as execuções de John. A narrativa já tinha criado uma situação em que o público podia simpatizar e entender por que o personagem estava se vingando. Este é o valor do começo do filme. É quando vemos a preocupação da história em estabelecer John como um personagem vulnerável, que não estava buscando briga. Pelo contrário, queria ficar em paz, mas que quase sem motivo foi levado ao limite. Para facilitar ainda mais a simpatia com John, os vilões são difíceis de serem defendidos. Joseph é um idiota presunçoso, insuportável e inconsequente. A verdade é que queremos que ele seja punido pelo que fez, principalmente por ter matado um filhote. Saber que John está impiedosamente atrás dele proporciona um sentimento de satisfação e alívio quando o ato é consumado ao espectador. Portanto, a expectativa com a narrativa não é apenas gerada pela ansiedade de ver John Wick fazendo jus à sua reputação lendária, mas também pela vontade de ver o vilão receber o castigo que somos levados a crer que ele merece. John Wick é um protagonista aterrorizante porque os vilões o temem, e sua reputação não é à toa. Mas também torcemos pelo personagem porque a narrativa nos convence em um nível emocional que o desejo de vingança de John é legítimo,
e por isso queremos vê-lo ter sucesso. A ênfase na raiva, no medo e no arrependimento nos olhos de Viggo quando escuta sobre o grave erro que seu filho cometeu ao cruzar com John Wick é fundamental para o filme ser bem sucedido em sua abordagem específica de um herói vilanesco. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Imagino que de algum modo esse vídeo tenha sido interessante para você, e por isso peço que o curta e o compartilhe para ajudar a divulgar o conteúdo do canal. Se quiser ajudar e puder, claro, torne-se membro e confira os benefícios de cada nível de assinatura. Na tela tem mais vídeos que talvez possam te interessar. Até a próxima.